Olá. Um dos trabalhos que a gente faz, né, na Gate é um trabalho de consultoria, né? Consultoria uma empresa pode precisar quando ela está querendo uma melhoria, né? Está precisando de uma melhoria em alguma coisa, ou quando ela tem uma dor, um problema. E nesse vídeo eu vou contar duas histórias, são histórias reais, de empresas que nos procuraram aí com uma dor específica, né? Um problema. Para que você tenha consciência aí que pode existir esse problema na sua empresa. Meu nome é Leandro, eu sou da Gate IT e do blog Estruturar para Crescer. Bom, a primeira história é a seguinte. Numa quinta-feira, mais ou menos aí já faz alguns anos, tinha chovido muito e uma pessoa de TI me ligou de manhã, logo no primeiro horário, dizendo o seguinte: Leandro, choveu muito aqui na empresa, o servidor, eles tinham dois servidores na época, um servidor onde tinha os sistemas de negócio, tinha o RP da empresa, e tinha os arquivos que os funcionários utilizavam. Esse servidor ele estava inoperante, ele não conseguia iniciar. E aí por telefone eu tentei dar orientação para ele para que restaurasse aquele servidor, mas o fato foi que ele não conseguiu, né? E ele me disse que tinha 50 pessoas paradas, 50 funcionários aí dessa empresa que estavam parados e a situação estava no limite. Estava muito estressante aquilo, uma pressão para que voltasse a funcionar, porque todos dependiam do acesso ao servidor. Bom, o diretor da empresa contratou nossos serviços e nós fomos até a empresa, mais ou menos. Eu tinha alguns compromissos marcados naquele dia, a minha agenda também já estava cheia, tive que desmarcar alguns compromissos para atender essa empresa. E nós fomos lá, a empresa ficava uns 40 quilômetros de distância da onde a gente estava. E chegando lá, eu já sabia mais ou menos como estava a situação. Eu perguntei do backup. Falei, vamos restaurar um backup para a gente conseguir restaurar esses serviços, arquivos do servidor. E a resposta foi, a gente não tem backup. O backup que eles faziam em um dispositivo, o dispositivo tinha dado problema, ele não estava funcionando já há alguns meses e não tinha sido consertado. Bom, o fato foi que a gente demorou alguns dias, em torno de 2 a 3 dias, para recuperar aqueles arquivos. Mas, para nossa sorte, a gente conseguiu tirar naquele momento o HD de um servidor e conseguiu, através de algumas ferramentas, acessar os dados no outro servidor. Nesse momento, quando a gente acessou os dados, o diretor da empresa viu que a gente tinha conseguido acessar e, assim, num ato meio desesperador, ele começou a pedir para os funcionários fazerem fila na porta com pendrive e HD externo para pegar os arquivos que eles precisavam trabalhar naquele dia. Então a situação era muito tensa e eu demorei umas 3 ou 4 horas só copiando esses arquivos, porque ele não tinha tempo de restaurar os arquivos para algum local onde a gente iria compartilhar para todo mundo acessar. Bom, a gente demorou ali umas 4 horas para restaurar e depois mais uns 3 dias para restabelecer os serviços. Depois eles demoraram mais alguns dias porque tinha que chamar fornecedor do sistema para fazer ajustes e foi um estresse, né? Então essa história mostra que a gente precisa cuidar do backup da mesma forma como
com que a gente está cuidando do crescimento da empresa. Então, o empresário, é óbvio, ele precisa de clientes, né, para a empresa, para o negócio rodar. Ele precisa dos funcionários e ele precisa se preocupar também com o seguro da empresa dele, com o que tem de mais valioso, que são as informações que são geradas ao longo de todo esse processo, né? E o backup é uma parte daí da continuidade do seu negócio. A outra história que eu tenho para contar também é uma história real, uma história que aconteceu aí ao longo desses mais de 15 anos que a gente presta serviço. E é a seguinte, a gente dava suporte para uma empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, devia ter uns 8 funcionários, e essa empresa ela ficava numa baixada. E quando chovia, entrava um pouco de água, mas era pouca coisa dentro da empresa. Eles nunca tiveram problema com relação a isso. Aconteceu que num final de semana, eles chegaram para trabalhar e tinha chovido muito, sem parar, desde sexta-feira até aquela segunda-feira. E a água entrou na empresa e mais ou menos na altura do joelho das pessoas. E o servidor ele ficava num suporte. Esse suporte ele não ficava no chão, ele ficava num suporte um pouquinho mais alto. E o backup que a gente cuidava, ele ficava em cima do servidor. Então tinha o servidor e o backup ficava em cima do servidor ou em cima da mesa. Em alguns momentos ele ficava em cima da mesa também. Bom, o fato foi que a água entrou nessa empresa e entrou dentro do servidor e queimou os componentes ali do servidor, entrou dentro do HD, dos HDs do servidor. Mas o dispositivo de backup, por sorte, ficava em cima do servidor e não foi atingido. Então, olha a importância aí de ter um backup fora da empresa, né? Você não pode ter um backup só dentro da empresa, né? A gente tem o que a gente chama de backup corrente, né, do que está acontecendo da semana, e tem o que chama de backup de segurança, que fica fora da empresa, que pode ser da semana anterior, do mês anterior, mas fenômenos da natureza como esse que eu contei agora podem acontecer. Pode cair um raio, queimar o servidor, o que estiver conectado ao servidor. Pode entrar gente, ladrão, roubar o servidor, o backup, tudo. Então, o que tem de mais precioso é informação, né? E a informação ela pode estar fora da sua empresa também. Então, nesse caso aí, nesse segundo caso, a gente demorou aí um dia, mas a gente conseguiu recuperar tudo através do backup. O hardware foi substituído pelo fornecedor de hardware na época, e também gerou muito estresse para uma microempresa. Então, analisando, são 2 cenários diferentes, mas a importância do backup é a mesma, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente não consegue a parte de estrutura, a parte de TI, o que apoia os negócios, fazem o negócio acontecer, né? A gente não consegue mais viver sem, porque ao longo do tempo, cada vez mais nós vamos dependendo mais da tecnologia. Tudo vai sendo automatizado, informatizado, e se você está voando, né, o avião está voando e de repente te tira essa gravidade, né? Se você fica sem backup, sem informação da empresa, a empresa pode de uma hora para outra desaparecer. Tem empresas que não suportariam começar do zero, lá de baixo de novo, porque você já tem clientes, você já está prestando serviço. Então, pense nisso.
Espero que esse vídeo abra aí a sua mente. Se você não tem backup, o momento de fazer o backup é agora, onde você está acessando os dados, e não depois, quando você tiver algum problema. Então, faça o seu seguro aí, que é o backup, né? Se você gostou desse vídeo, achou que ele é útil, você pode compartilhar com alguém. Clica em curtir, se você gostou, ou não curtir. Se você não gostou, coloca um comentário para mim. É muito importante que eu vejo que esse trabalho aí, ele está sendo visto e está sendo útil para as pessoas, né, desses vídeos que eu estou fazendo. E um abraço e até o próximo vídeo.